E agora a gente vai receber uma mãe, doutor, que é uma atuante, assim, que além de ser mãe, é uma das gerentes, uma das gestoras, né, do Juliano Varela, aqui de Campo Grande, que é uma instituição que atende os autistas. Nós vamos conversar agora com a Mara Rúbia. E é isso, vamos bater um papinho com ela. Muito obrigada. Mara, você já está aqui com a gente? Estou, sim. Ah, maravilha. Vou fixar você na tela. Aí eu solicito que as outras pessoas, que cada um faça isso também no seu computador, para que você fique, para que todo mundo possa te ver, né, com mais facilidade. Muito obrigada, Mara, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que, olha, eu sou ousada, porque eu só convido pessoas de rotina intensa, pessoas, assim, power, assim, que tem um monte de afazeres, um monte de coisas, mas eu tento, né? Eu já tenho. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, primeiro profissionalmente, para depois a gente entrar no tema mãe, que é o nosso tema principal aqui hoje, mas eu sei que você tem muito a contribuir com os dois aspectos, né? Então, tá com a palavra, fica à vontade. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Então tá. Bom, meu nome é Mara Rúbia, eu sou casada, mãe de 3 filhos, tenho a minha filha caçula, eu tenho 2 meninos e uma menina, e a minha caçula é autista. Eu hoje estou como coordenadora do setor clínico da Juliano Varela, que trata tanto o autista como o síndrome de Down, deficiência intelectual, microcefalias e associados, né? Então, a gente tem um trabalho mais assim, hoje a Juliano Varela ela está com 100% de crianças matriculadas lá, que são 625, 80% é autista. A maioria é autista. Então, assim, a parcela muito grande, né, da população, e hoje eu também estou com uma fila de um processo de avaliação e diagnóstico, 72 crianças que estão nesse processo de avaliação e diagnóstico. E sempre tem uma reavaliação. Hoje mesmo, a nossa neuro é a doutora Maria Eulina, né, que ela está... Hoje mesmo ela mandou, dos que ela atendeu, ela pediu para fazer uma reavaliação, então, assim, que às vezes sempre tem que dar uma reavaliação para ver se aquela criança precisa ajustar o tratamento dela, né, então... E eu sou formada em administração de empresa, sou funcionária pública aposentada, me aposentei em 2019, eu aposentei e entrou a pandemia. Eu tive uma sorte nesse sentido. E depois que eu tive a Renata, que ela teve o diagnóstico, já é uma caminhada aí de 11 anos e meio, né, na estrada do autismo, e eu comecei, né, eu tinha que entender o que era autismo, porque isso há 11 anos atrás, não se falava quase de autismo, não se tinha o WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. A gente tinha que... Tudo que eu procurava, e quem foi o psiquiatra que fechou o diagnóstico da Renata foi o Dr. Rodrigo Ábido, né? E ele falava assim, não fica procurando muito na internet, não sei o quê, né? Porque senão eu ia pirar minha cabeça. Mas eu queria ter informação, porque eu queria saber o que era isso, como que eu poderia ajudar a minha filha. E nisso eu comecei a estudar, e aí eu comia, bebia, dormia autismo, né? Aí eu participei, fui vice-presidente da Associação Brasileira de Autismo, da região Centro-Oeste, fui vice-presidente da AMA, e assim, sempre tive muito envolvida, né? E hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrição para doenças não transmissíveis, né? Porque nesse caminho eu acabei aprendendo muitas coisas e que eu falei assim, hoje, por exemplo, quem recebe um diagnóstico hoje, a minha orientação é, primeira coisa, vamos ver como é que está a nutrição dessa criança, para depois eu ver quais são as terapias que eu vou precisar de início com essa criança, né? Porque muitos comportamentos pode ser associado a uma alimentação incorreta, uma alergia alimentar, ou até vermes, né? Então, eu estudo muito, e a gente vê realmente que existe, sim, uma mudança de comportamento referente a isso. Então, assim,
Depois que você faz esse exame dessa criança, ver como é que está o organismo biológico dessa criança, aí a gente vai trabalhar comportamento, né? Então, nisso eu comecei a estudar muito, 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 e comecei né, a ter uma certa bagagem, né? Então, hoje eu tenho um projeto também, fora da Juliana Varela, que é um projeto chamado Intergarteia, que é um grupo de mães, nós somos 4, que a Meire tem um terreno e ela montou um parque de diversão, mas de madeira, né? Assim, todos os brinquedos lá são de madeira, ou seja, qualquer criança acima de 150 quilos pode ser utilizar. Por que eu falo criança? Porque tem muitos autistas severos que o cognitivo deles vai ser uma eterna criança, né? Então, ele vai ir num parque, ver uma cama elástica, ele vai querer pular, mas só que ele não vai ser permitido por causa do tamanho dele. Então, lá tem um espaço apropriado para todos, qualquer autista de qualquer idade, né? Isso a gente faz um trabalho no sábado, todo sábado. E uma vez no mês, a gente tem o projeto Cuidando de Quem Cuida, que é o que a gente faz com as mães. Uma vez no domingo de manhã, a gente faz um trabalho voltado para essas mães, né? Porque quem é mãe de autista sabe, né? Vive no limite do limite do limite, né? Então, a gente está sempre assim, como se tivesse uma guerra, né? Pronto para acontecer uma crise, pronto para atender. Você está trabalhando, você fica olhando o celular para ver se não tem mensagem da escola para ir buscar, ou se deu algum problema em algum lugar. Então, sempre você está em prontidão, né? E a gente faz esse trabalho com as mães. Todo esse trabalho é voluntário, não existe, não tem custo nenhum. Todas as pessoas que participam, psicólogos, terapeutas que participam nos projetos também são parceiros, né? Então, assim, eu faço convite, quem quiser conhecer depois, é só me procurar pelo meu Instagram, ou através da Sofia, a gente tem todo o prazer de apresentar para vocês. E agora eu estou muito envolvida dentro da Juliana Varela, né? Eu fui chamada para organizar essa questão do atendimento, de que forma que funcionaria. Quando a Malu me chamou, ela falou, Mara, você tem experiência como eu tinha experiência de síndrome de Down, né? Por isso que ela montou a Juliana Varela. E aí eu quero a sua experiência. E aí eu fui para lá e a gente organizou. Eu tenho uma equipe de 3 psicólogas, aliás, 3 fones, 5 psicólogas, uma neurologista, um psiquiatra infantil. E hoje nós contratamos uma nutricionista, né? E mais para frente a gente vai contratar uma terapeuta ocupacional, que é um profissional que está muito difícil, né? Muito escasso. Mas a gente tem essa intenção também de ter um terapeuta ocupacional. A gente tem muito educador físico, mas eu gostaria de um terapeuta também lá, para a equipe ficar completa. E a gente faz esse trabalho de atendimento com as famílias. Eu faço muito acolhimento da família, faço esse trabalho com as mães também na Juliana Varela. Eu tenho profissionais que estão atendendo tanto de manhã como à tarde, individual, em grupo terapêutico, né? Porque as mães precisam, né, de um suporte emocional. Então, assim, a gente também está fazendo esse trabalho dentro da Juliana Varela também. O que mais você quer saber? Perfeito. Muitas coisas, né, Mara? Não, você não tem noção para mim estar sentada aqui hoje. Eu imagino. Além de toda sexta-feira, eu promovi uma capacitação dos profissionais da Juliana Varela, desde a educação até o setor clínico. E toda sexta-feira a gente tem um treinamento com a Janaína Lobo. Então, eu larguei o treinamento, eu vim para casa, cheguei aqui correndo, fiz meu marido buscar minha filha, que estava numa terapia, movimentei todo mundo para mim estar aqui sentadinha agora, aqui para falar com vocês. Mas é com todo prazer. Agradeço muito. Eu queria que você contasse agora, voltando para o aspecto um pouquinho mãe, como foi essa descoberta? Porque você me contou na nossa live que o caso da Renata foi um diagnóstico tardio. Sim. Né? Um autismo do tipo 2, que é o que se desenvolve, acontece uma regressão do desenvolvimento. Então, ela vinha se desenvolvendo de uma maneira considerada, eu não gosto típica, vamos usar essa palavra, porque eu não gosto da palavra normal, vinha com desenvolvimento típico, e de repente estacionou e regrediu. Essa é
Olha só, a Cláudia colocou aqui. Aí só para me fazer chorar, porque eu fico emocionada. Ela ofereceu o treinamento e a formação em tempo para os profissionais. Ai, gente, é por isso que eu faço isso. Eu amo tanto o meu trabalho, porque poder impactar as pessoas, sabe? Isso é minha missão, assim. Conectar pessoas para o bem, eu acho isso incrível. É isso. Bom, vamos lá. Eu queria que você contasse a história da Renata, porque acontece muito dos pais não aceitarem. Então, eu queria que a gente falasse sobre esse assunto um pouquinho. Por quê? Porque vem com o desenvolvimento, de repente muda tudo, né? E aí tem toda aquela questão do luto, aquela questão da aceitação. Doutor, acho que foi o doutor Luiz, não sei qual outro profissional que falou já aqui hoje sobre a negação, né, não aceitar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Deixa eu engolir aqui também, porque deu uma engasgada. É o seguinte, a Renata, minha filha temporona, né? Então, ela tem uma distância de idade entre os meninos. Então, como ela era menina, né? Aí todo mundo, né? Ah, é filha caçula, é menina e tal. Mas ela já tinha alguns sintomas. Por exemplo, ela tinha uns choros inexplicáveis, ela tinha um olhar meio assim, quando estava mamando, ela ficava assim, divagando. E a dificuldade para dormir, né? Isso já era umas características, mas é porque ela é caçula, porque ela é isso, é menina. Então a gente ia mascarando isso daí. Ela andava na pontinha do pé, o pessoal falava, ela vai ser bailarina, né? Então, assim, isso foi até os 3 anos. No aniversário de 3 anos dela, eu percebi que a Renata já estava diferente. Por quê? Enquanto não tinha ninguém, que só estava organizando a festa aqui em casa, colocando pula-pula, estava tudo ótimo, a Renata estava super bem. Quando começou a chegar os convidados, a Renata mudou drasticamente, ela não queria ficar em lugar nenhum. A minha mãe, na época, me ajudou bastante, ficou com ela. E ela só aproveitou o aniversário dela depois que todo mundo foi embora. Aquilo me chamou a atenção, mas até então passou, né? Eu falei, é alguma coisa, sei lá, muita gente, enfim, foi passando. Aí, quando ela completou 4 anos, aí a Renata realmente teve a regressão. Ela dormiu e acordou totalmente diferente, né? Que aí a gente sabe que é a poda neural, né? Que deveria ter tido antes, mas foi aos 4 anos que ela teve realmente, ela mudou, ela parou de falar. Se você não colocasse comida na boca dela, ela não comia, ela chegou a emagrecer 7 quilos nesse período. Começou a usar a minha mão, o meu corpo como objeto, né? Quando ela queria as coisas, ela apontava. E foi ficando muito difícil, muito difícil. Aí ela desequilibrou mesmo, questão de comportamento. Nossa, aí. E eu olhei para ela assim, aquilo veio na minha cabeça, autismo. Mas eu falei, mas gente, será que autismo é assim mesmo? Aí, na época, eu procurei uma amiga, né, que é psicóloga, mas não tinha nada a ver com criança. Ela me indicou a doutora Luciana Almeida, que é uma psicóloga infantil. Aí a doutora começou a fazer a avaliação dela, ela falou, olha, você vai ter que trazer várias vezes aqui, a gente vai avaliando, que até então eu não sabia o que ela tinha. E aí a doutora Luciana percebeu que tinha algo mais e que encaminhou para o doutor Rodrigo Abdo. Bom, nesse processo de avaliação, de investigação, isso foi durante 1 ano e meio. Por quê? Porque a Renata, ela não preenchia todos os critérios da época, né, do autismo. Então, por exemplo, ela olhava no olho. Então, isso era uma coisa que eles falavam, o autista não olha no olho. Que hoje mudou, né? Hoje, por isso que é TEA, né? Hoje é transtorno do espectro autista. E às vezes ela falava algumas palavras, assim, ela tinha muita ecolalia, né? Muita ecolalia. E tinha ecolalia imediata e ao mesmo tempo tinha ecolalia tardia, que ela começava a falar coisas que ela ouvia. E assistia 1000 vezes o meu, por exemplo, a Era do Gelo, eu sei de trás para frente todos os filmes. Todos os desenhos da época eu sabia decor, porque era ficava repetindo aquilo ali diariamente, até naquela época era CD, até furar o CD. Enfim,
E aí o doutor Rodrigo, na época, me encaminhou para a AMA, que era o único lugar na época que se falava em autismo aqui em Campo Grande. E eu fui para a AMA, fui lá chegar, e até então a ficha não tinha caído ainda na minha cabeça. Eu estava achando que a minha filha ia fazer um tratamento e ela ia voltar ao normal, né? Como eu achava que tinha que ser. E aí eu tive um contato com a coordenadora e eu perguntei, e aí, como é que vai ser? Ela falou, não, a gente vai fazer o tratamento para ela ter uma vida praticamente normal. Quando ela falou isso, eu falei, praticamente, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a ir atrás, estudar, estudar. E aí a ficha foi caindo aos poucos, né? Tipo assim, que autismo não é doença, que isso, né, é um tratamento para o resto da vida, são terapias que você vai mudando ao longo da vida, dependendo do estágio que ela se encontra. Então, assim, aí eu fui atrás, eu sou, o meu perfil, né, eu sou uma pessoa assim, eu não jogo o problema para debaixo do tapete. Eu pego e vou atrás, regaço a manga e vou atrás, vou descobrir qual é a melhor forma de ajudar minha filha. Então, assim, eu fiquei realmente, na época, o meu luto foi estudar. Eu estudava, 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 tudo que eu pudesse ajudar a minha filha. Porque foi um período muito difícil, porque aí a Renata desregulou totalmente. Eu não conseguia sair com ela sozinha. Eu quase bati o carro 2 vezes quando eu estava com ela sozinha, porque quando ela queria uma coisa, e eu tinha o cabelo bem comprido, e às vezes eu estava de rabo, e um dia eu estava dirigindo, ela puxou, eu levei um susto, e o carro subiu. A sorte que não vinha ninguém, não aconteceu nenhuma tragédia, mas tipo assim, fugia, tinha aquela mania de ficar correndo, como hoje eu entendo por que é, né, o sensorial deles aqui, correr, ficar buscando, buscando, buscando. Então, assim, passei várias situações, preconceituosas, por exemplo, numa padaria um dia, ela queria pegar um negócio, ela tirou a criança da frente dela. E a criança caiu, mas não estou bem de nada. E o cara já veio para cima, sua cretina, já queria bater. Então, assim, várias situações que a gente vai passando dia a dia, né? Então, assim, eu falei, calma, moço, minha filha é especial. Aí ele falou, então a senhora que aprenda a cuidar de sua filha. Então, assim, são situações que a gente vai passando no dia a dia, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso. E, ao mesmo tempo, eu fui uma pessoa que ajudei muito na época que a gente estava... Porque até então, nessa época, não tinha uma lei que desse cobertura para o autista, né? Porque a Lei Berenice-Piana foi publicada em 28 de dezembro de 2012. Então, antes não tinha. Então, assim, plano de saúde atendia se quisesse, né? Quando eu pedi um profissional que atendesse, que tivesse especialidade em autismo, eles falavam para mim, não, que o plano já tinha um profissional, mas só que aquele profissional não me atendia, né? Então, assim, e eu já estava de saco cheio, cansada de ficar brigando, já tentei pedir reembolso na época, larguei mão. Aí eu e meu marido, nós decidimos, né, que a gente ia dar o tratamento para Renata, bancar. Então, por exemplo, a gente optou deixar de ter carro do ano, deixar de fazer viagem para pagar um profissional. Eu já cheguei a gastar por ano, somente com um profissional, R$ 20.000, porque eu tinha que bancar o tratamento da minha filha, né? Então, quando eu ia fazer imposto de renda, eu via lá, R$ 20.000 de psicóloga, não sei quanto de terapeuta, não sei, entendeu? Então, e eu já tentei várias vezes ser ressarcida e não deu certo. Então, eu larguei mão e só pedi para Deus me dar força, né, e condições para dar o tratamento para minha filha. E, e eu corri atrás, e onde eu via coisas que falavam assim para mim, aquilo ali é interessante. Eu ia lá e estudava, porque assim, eu estudo primeiro para depois eu aplicar na minha filha, igual quando eu usei o óleo de cannabis. Eu já usei durante um ano com a Renata o óleo de cannabis. Mas eu trouxe um grupo de mães, que é sempre as mesmas, nós trouxemos um profissional, um médico, deu palestra, e fizemos uma videoconferência com o Dr. Alice Motro, que é um neurocientista brasileiro, né, que ele é da autismo, que tem um enteado autista, para entender o processo de usar o óleo de cannabis. Só depois disso eu fui usar o óleo de cannabis com a Renata, porque eu já estava muito preocupada, porque ela já tomava 4 medicações, e eu via que a medicação era só para
paliativo, né? Porque o tratamento para autista, ele é terapêutico, né? Não é medicamentoso. Até hoje não existe um medicamento que realmente trate o problema, né? Só trata sintomas. E aí tem os efeitos colaterais. E aí eu queria tirar, porque ela já tomava 4 medicações controladas. E eu achava muito, ela ganhando peso, aí você via a dificuldade que ela tinha, até dos movimentos, coordenação, porque vai deixando a pessoa mole, né? Letárgica e tal. Enfim, desses 4 medicamentos, eu baixei para um só, durante um ano. Só que para você fazer um tratamento com óleo de cannabis no Brasil, eu tinha todas as autorizações da Anvisa, tudo certinho. É muito caro para você importar. No caso da Renata, era R$ 3.000 por mês, tá? Para você importar, e aí você tem que importar o lote para um ano, então você calcula, você pega R$ 3.000 e multiplica por um ano. Então você tem que fazer um investimento muito alto no início, entendeu? Então, assim, a gente. Aí, quando eu consegui, né, desmamar da medicação e o óleo de cannabis, o CBD, que é o canabidiol mesmo, ele não vicia, né? Então, se você pode parar de estar usando hoje, parar e não tem problema, não tem efeito rebote, não tem nada disso. E eu deixei, né, de usar. E aí eu procurei outra alternativa que hoje, que é a que eu uso com a Renata. Eu uso óleos essenciais da doTERRA com a Renata. Então, assim, também estudei, fiz um curso de especialidade em óleos essenciais, né? Eu estou fazendo um curso de formação de aromaterapia. Sempre eu estudo antes de eu aplicar qualquer coisa na minha filha. Então, assim, hoje a Renata é 100% óleo essencial. Ela não toma nenhum tipo de medicação. Por quê? Mesmo eu diminuindo a sua medicação, ela teve uma gastrite erosiva, por uso contínuo de medicação, porque ela começou a tomar remédio desde os 5 anos de idade. E, por último, ela teve uma hepatite medicamentosa. Então, assim, eu não sou contra medicamento, mas a gente tem que saber como usar esse medicamento. O medicamento, a diferença dele é a dose para o veneno, né? Então, a gente tem que saber como usar o medicamento. No caso, por exemplo, de crianças que têm epilepsia, crianças que têm convulsões, tem que ter uma medicação, porque se ela tiver convulsão, ela está sendo prejudicada, né? Então, assim, eu não sou contra a medicação, mas desde que seja bem feita, de forma adequada e bem acompanhada. Então, assim, se hoje a minha filha nascesse, se hoje eu tivesse o diagnóstico, com o conhecimento que eu tenho, com certeza, eu ia para homeopatia, eu ia para. Entendeu? Eu ia ter outra forma de tratamento. Mas, na época, era o que eu tinha, né? Então, e aí foi. E a gente está aí trabalhando e fui aprendendo um monte de coisa. Até eu tenho aqui uma sugestão para mães. Eu não sei como que eu compartilho, está em PDF. Como que eu faço? Envia para mim, que aí a gente manda junto com todo o material que o pessoal, de todos os palestrantes, envia no Instituto, no celular do Instituto Intac. Agora? Meninas. Pode ser agora ou mais É tarde. que eu queria mostrar aqui. Como que eu faço para compartilhar a tela? Então, ó, tem uma setinha aí na parte de baixo do seu, bem no meio, você consegue apresentar. Só que, só para te lembrar, Mara, que a gente já está com um pouquinho acima do nosso tempo. Daí só para você. Mas é bem rapidinho. Uhum. Clica na tela e aqui está pedindo uma tela inteira, janela. Isso, coloca a tela inteira. Tá. Aí eu vou escolher o. Aí você clica no arquivo que você quer apresentar e ele vai aparecer para todos. Espera aí. Então, deixa eu só abrir ele aqui. Ele não está aparecendo. Bom, enfim, né, eu fiz uma cartilha onde ele fala assim, a carta, eu vou mandar para você, é uma carta de apresentação para a escola, que é onde você vai falar quem é esse aluno, as alergias, tipo sanguíneo, o que eu gosto, dicas de ajuda, eu preciso de ajuda quando, amo fazer, meus medos, minhas comorbidades, terapias que realizo, alimentação, sinais de regulação,
ação e comportamento inadequado, minhas dificuldades, ação que regula, como evitar minha crise, entrei em crise, como agir e meu diagnóstico. Então, eu sempre passo isso para quem tem um recém-diagnóstico, por quê? Porque a forma dela, que é aí que eu falo, a parceria da família, né? A Isso, forma coisa de tão você... simples, mas que muda a vida, né? Porque você vai com a criança amparada. Esses dias mesmo a mãe chegou, a diretora falou isso, eu falei, ó, faz o seguinte, preenche isso aqui e leva para ela. Por quê? Às vezes, o que está faltando? Na realidade, a escola já tinha que ter isso na mão, né? Mas como a gente vê que não existe essa preparação, então é o que eu sugiro. Por exemplo, quando a mãe vai no médico, ontem mesmo eu falei, faz o seguinte, anota tudo que você observou hoje num papel. Amanhã, quando você chegar na neuro, eu tenho certeza que você vai esquecer a metade. Se tiver anotado no papel, vai estar tudo aí mais fácil para você. Então, são dicas que eu sempre vou dando, e lógico que isso é com o tempo que a gente vai aprendendo, né? E aí eu sempre fui muito parceira de todos os profissionais que atenderam a Renata. Inclusive, virei amiga de todos os profissionais. Então, assim, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu ligo para fulano, eu estou com um paciente assim, o que você me indica? Então, eu tenho uma parceria com todos os profissionais que atendem a Renata, né? Então, assim, a psicóloga que atende a Renata desde que atende ela aos 8 anos de idade, que eu falo que a vida da Renata é antes e depois de Kátia, são totalmente diferentes, porque ela vê aqui, deu uma orientação não só para a Renata, mas para nós, né? Como agir com a Renata. E isso é muito importante, a família tem que estar envolvida no processo de tratamento. Isso é para o resto da vida, né? A família toda tem que estar envolvida. Há uma preparação, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha cunhada fez aniversário e tal. No ano passado, ela tinha oferecido sushi no aniversário. E a Renata ama sushi. E nesse, ela perguntou: vai ter sushi? Aí eu já liguei para minha cunhada e perguntei: o que você vai oferecer no aniversário? Porque eu tenho que preparar a Renata, porque ela vai chegar com uma expectativa muito grande, achando que vai ter o sushi. Não vai ter. Isso já é um motivo para desregular, porque aí ela ia ficar de mau humor, né? Então, aí ela falou, não, esse ano eu vou fazer churrasco. Aí eu já preparo ela aqui e falo, olha, Renata, a gente vai no aniversário da Tia Carla, mas esse ano a Tia Carla vai estar oferecendo o churrasco. Então, essa questão de preparação, né? Eu preparo muito a Renata para tudo quanto é evento, todos os dias. E se tem um aniversário que eu sei que ela vai gostar muito, eu nunca aviso antes, eu aviso no dia, porque gera uma ansiedade muito grande nela, então eu não aviso com antecedência, eu aviso no dia, para ela não ficar naquela ansiedade, perguntando, é hoje, é hoje, é hoje, entendeu? E aí começa a ficar ansiosa, aí vem as estereotipias, então assim, seja parceiro do profissional que está atendendo seu filho, sua filha, tudo que ele te orientar, você vai ter que fazer realmente em casa, porque ele fica 40 minutos com o seu filho. 40, uma hora no máximo. E você fica as outras horas, 23 horas com ele. Né? Então, assim, a família é muito importante nesse processo de tratamento. Porque o que ele fizer lá na clínica ou em casa, a aba, qualquer terapia, ele precisa dessa parceria da família. Porque como que fica a cabeça da criança se ele aprende uma coisa e chega em casa e ele faz outra? Sim, com certeza. Como o doutor se falou, né? O maior especialista na criança são os pais, é a mãe, é quem está com ele. Exatamente. Igual deu um exemplo lá na AMA, a gente estava ensinando uma criança a comer na mesa. Ele tinha dificuldade. E aí deu um estalo. Aí eu falei, gente, mas será que não tem mesa na casa dele? Aí foi assistência social olhar. Realmente, não tinha mesa na casa dele. Então, como que você quer que uma criança aprenda uma coisa se ele não tem em casa? Né? Aí a gente fez tudo um trabalho, colocar uma mesa na casa para poder trabalhar isso daí, a mastigação, uma série de coisas que você trabalha sentado na mesa. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar ciente, entender o tratamento. Eu falo que na AMA não tem terapeuta ocupacional, este é trabalho teórico. Não, hoje hoje a AMA não tem por causa dos convênios que o Estado rescindiu. Mas na época tinha, era a TO que fazia esse trabalho. Só que a assistência social foi na casa para saber as condições que se encontrava essa família. Tá? Por isso que a assistência social entrou no circuito.
Então, por exemplo, a minha dica para os pais, estude. Por que a fonoaudiologia é importante dentro do tratamento do autismo? Você não vai ser o fonoaudiólogo, mas você vai entender o processo. Por que você tem que ter uma psicóloga que entenda de comportamento, de análise de comportamento, TCC, que é terapia cognitivo-comportamental? Por quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do terapeuta ocupacional? Isso você tem que entender, para você poder dar o melhor atendimento para o seu filho. Porque o que eu vejo também, muitos pais aceitam tudo, mas não questiona nada. E eu sou uma pessoa que questiona. Mas por que a Renata tem que fazer isso? Por que a Renata está... Então, por exemplo, hoje ela faz... Eu falo que a minha filha tem agenda de executivo, né? Todo dia ela tem uma agenda. Então, ela tem fono, ela tem TO, ela tem psicomotricidade, ela tem musicalização, ela faz piano, com uma equipe maravilhosa, ela faz a atividade pedagógica na AMA e tem uma professora que acompanha ela em casa, e que faz um trabalho específico com ela. Ela tem também uma terapia alternativa que eu faço com ela, que ela faz toda sexta-feira, que é no Instituto Cabral, no Flor do Cerrado, que é onde eles fazem o IAA, Intervenção Assistida com Animais. Então, por exemplo, ela vai para lá, hoje eu fui lá, deixei ela lá, aí vai mentir a cavalo, vai fazer um tratamento para aquele cavalo. Então, tudo ali, você está trabalhando hipotonia muscular, está trabalhando atividade física, ela está convivendo com um ambiente diferente, ela sai, é uma terapia fora de sala, entendeu? Sem estar emparedada. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que a Adriana faz, junto com uma equipe da Uniderp, que é acompanhado. Então, assim, eu procuro coisas diferentes para ela poder estar sempre... Exatamente. E é isso. Maravilha, Mara. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai